Oi, Felipe, boa Tudo noite. bem? Boa noite, Fabrícia. Como é que Então, tá? agora a gente vai oficialmente começar. Vou repetir de novo para quem ainda não tinha entrado, tá? Meu nome é Fabrícia, é um prazer estar aqui com vocês. Essa noite a gente vai estar conversando sobre saúde mental na pandemia, e para isso eu vou contar com a ajuda do Dr. Felipe Saia Tapias. Ele é médico psiquiatra aqui do nosso corpo clínico do Dr. Consulta e ele atende com a gente na telemedicina. Boa noite, Dr. Felipe, tudo bem aí? Boa noite, Fabrícia. Tudo bem e você? Tá ouvindo Bom, bem? A estou te ouvindo comunicação tá bem. Tá boa? me ouvindo bem também? Também. Obrigado pelo convite e a abertura do Imagina. espaço para a gente falar sobre esse assunto, que é bastante importante. Para a gente é um prazer e a gente que agradece você ter aceitado o nosso convite. A gente sabe que esse momento pegou todo mundo desprevenido, né? A gente não estava esperando, ninguém esperava que 2020 fosse ser marcado por essa pandemia, né? Durante a semana a gente reuniu algumas perguntas para você e as pessoas que quiserem me fazendo perguntas no decorrer da live também a gente vai estar respondendo. E, Felipe, conta um pouquinho pra gente como essa pandemia, como essa rotina, né, que mudou tanto, como ficar em casa, como a quarentena, as sensações que podem surgir nessa época, elas podem afetar nosso psicológico, o quanto elas podem afetar e por quê? Fabrícia, então eu vou falar um pouquinho sobre alguns dos motivos principais que podem deixar a gente mais angustiado dentro dessa quarentena, né? Primeiro é que desde o nosso surgimento do Homo sapiens, o ser humano ele tem como uma necessidade biológica o contato pessoal, né? A gente quando nasce, a gente precisa de alguém para dar um suporte para a gente se alimentar, para a gente tomar água, para nos esquentar, para enfim, para não deixar que os predadores cheguem na gente. E esse contato pessoal, desde o nosso surgimento, ele foi sendo desenvolvido com o passar dos anos, enfim, dos séculos. E essa necessidade biológica, quando ela é eu acho, Fabrícia, só para vou parar um minutinho, eu acho que a sua câmera tá deitada na horizontal e a minha na vertical. Isso é porque Eu deixo. a minha tela, o meu suporte, ele não gira. O seu Ah, consegue girar o meu para ficar eu igual ao meu? consigo. Eu Uhum. consigo. É melhor deixar os dois de lado? E vocês de casa também tem como vocês girar os de vocês? É porque a minha tela ela tá fixa no suporte, tá bom? Por Tá bom. favor, vou contar com a ajudinha de vocês então. Então, dando seguimento, né, Fabrícia? Essa necessidade biológica do contato pessoal, surge assim como qualquer outra necessidade biológica, né? Quando a gente fica restrito de uma alimentação ou de água, enfim, a gente gera um sofrimento em nós. E o contato pessoal é a mesma coisa, né? Com o surgimento da pandemia, que começou, que ninguém esperava, a principal orientação é a de isolamento social. Então tivemos que ficar restrito nesse período ao contato pessoal e isso gera um sofrimento para a gente. Além disso, a gente fica preocupado por nos contaminar, principalmente nós profissionais de saúde que precisamos aí sair frente aos atendimentos e para todos os outros trabalhadores que precisam sair. Então nós ficamos com essa preocupação de nos contaminar, né? E de contaminar outras pessoas que moram com a gente, para as pessoas que trabalham na rua. E além disso, né, sempre temos alguém que tenha comorbidade, porque a principal comorbidade é acima de 60 anos. Essa vem sendo a principal comorbidade para a letalidade dentro dessa pandemia. E quem não tem alguém que tem acima de 60 anos, que seja próximo de nós, né? Com o passar da pandemia, eu venho observando dentro dos meus atendimentos que os casos eles vêm se aproximando cada vez mais das pessoas, né? Antes estava um pouco mais distante no início da pandemia e agora com a proliferação da doença, enfim,
todo mundo não digo, mas enfim, grande parte das pessoas já tem alguém que conhece, que foi contaminado, que evoluiu grave pela doença, e aí fica cada vez mais angustiado e sofrendo por essa situação. E isso A gera situação muita ansiedade também, né? O que a gente percebeu aqui durante a semana, as pessoas perguntaram pra gente muito sobre ansiedade. Você consegue falar pra gente um pouquinho do que eu percebi que você tem dito, né, que dessa angústia, dessa ansiedade, e o que é a ansiedade, né? Como diferenciar ela dessa angústia, se é uma doença, se é um sentimento, o que é ansiedade? Então, a ansiedade, na verdade, ela é um conteúdo do nosso humor fisiológico, né? É uma sensação natural como qualquer outra. E a ansiedade, ela nos protege, né? Mas, como qualquer outra situação, é como qualquer outro conteúdo do humor, quando tem uma intensidade alterada, ela pode gerar um sofrimento. A ansiedade, então, ela é como se fosse uma preocupação. Ela pode ser ou não de perigo, né? A gente, voltando novamente ao nosso período ancestral, se nós não tivéssemos um mínimo de ansiedade e vivêssemos lá na savana africana, tivesse um predador que estivesse lá nos caçando, se a gente não tivesse essa preocupação, a gente com maior facilidade seríamos caçados, né? Seríamos uma presa mais fácil. E aí os seres humanos que foram sobrevivendo nessa relação dessa pirâmide de sobrevivência, ele foi passando e herdando para as pessoas cada vez mais a sintomas, a ansiedade fisiológica. Mas aí a gente evoluiu como humanidade e essa ansiedade ela acabou podendo ser um sintoma de um transtorno, né? Então, essa preocupação, ela pode se tornar um medo, pode se tornar uma situação, uma sensação excessiva frente ao que a pessoa vai passar. E aí ela vem como um sofrimento, uma preocupação excessiva. E aí, junto da ansiedade, ela pode evoluir associada com sintomas mais intensos, tanto relacionado ao humor quanto sintomas físicos, né? Relacionado aos sintomas físicos, essa ansiedade ela pode vir associada com palpitação, com aperto no peito, com alteração do gastrointestinal, dando crises diarreicas, nos casos um pouco mais graves, e alterações de humor, como irritabilidade, dores, pode também ainda nos sintomas físicos dar dores musculares, dores de cabeça, insônia, falta de concentração e de atenção. Então, a associação desses sintomas, eles podem surgir dentro dessa intensificação do sintoma. Ansioso. Doutor Felipe, eu vou pedir só para você virar de novo sua tela, que agora Agora eu vou virar. a minha, consegui colocar um suporte por trás. Legal. Que já tem o diagnóstico de ansiedade. Como fica nesse período de quarentena, né? Como que você tem visto na sua clínica, né? No seu atendimento do dia a dia, aqui nos atendimentos do doutor consulta, como que tem sido isso para os pacientes ansiosos? Essa foi uma pergunta da Fabrícia, minha xará, que ela enviou durante a semana. Saiu uma pesquisa da Associação Brasileira de Psiquiatria em que eles perguntaram como estão os consultórios dos psiquiatras nesse período, se observaram um aumento do atendimento ou não, e um aumento das recaídas e um aumento dos casos novos, né? E realmente os psiquiatras reportaram um grande aumento da quantidade de atendimento de casos novos e dos pacientes que estavam em tratamento e recaíram, né? Portanto, assim, para quem já faz acompanhamento, o momento da pandemia é um momento em que vem esse evento de fator estressor mais intenso. E a pessoa que já tem um transtorno de ansiedade, ela já tem essa, como se diz a palavra, ela já tem essa fragilidade, né? Ela já tem
enfim, tem essa fragilidade. Então, a pessoa que faz o acompanhamento com o evento estressor da pandemia, ela sofre mais e recai com uma facilidade maior. Mas o que é mais grave que isso é que a gente observa que pacientes que nunca obtiveram um transtorno ansioso começaram a desenvolver crises de pânico, né? Começaram a ter transtorno de estresse pós-traumático. Então, dentro da minha prática clínica e dos colegas que eu venho conversando, isso tem sido bastante frequente. Você perguntou uma forma da gente tentar prevenir também, Fabrícia? Aqui, até aproveitando já o fio da meada, perguntaram pra gente se zumbido no ouvido pode ser sintoma também de ansiedade. E depois, sim, tem até uma pergunta aqui da Juliana, que ela perguntou como que a gente faz para não deixar a ansiedade tomar conta. É. Então, respondendo a primeira pergunta, o zumbido de ouvido ele pode ser um sintoma ansioso. É claro que tem que pegar o contexto desse sintoma, né? Se ele tiver associado com os outros sintomas que são do transtorno de ansiedade, então essa falta de concentração e de atenção, uma preocupação excessiva, uma falta de energia e um cansaço, um aumento de irritabilidade. Então, pode vir também este sintoma físico. Agora, se esse sintoma físico for um sintoma específico, é menos provável que seja um sintoma específico e não associado com esses sintomas de humor, é menos provável que seja um sintoma ansioso. Agora, formas da gente tentar prevenir essa sensação de estresse e de ansiedade é a gente tentar primeiro manter uma rotina, né? Existem algumas pessoas que trabalham em casa, então elas precisam manter a rotina como se elas estivessem indo trabalhar para o seu próprio trabalho. Isso é importante. Então, prever um número de horas que ela precisa dormir à noite, né? Não adianta a pessoa agir dentro da pandemia e do isolamento social como se estivesse de férias. Ela precisa descansar, precisa deitar dentro de um ambiente de higiene social, com a luz apagada, em um lugar confortável, de temperatura ok, sem ruídos, sem telas de equipamentos eletrônicos. Então, primeiro é fazer a higiene do sono e calcular uma quantidade de horas para dormir, para que você acorde, para que você tenha uma quantidade de horas mais tranquila. Um segundo passo, ainda que está relacionado com a higiene do sono, cuidar com as bebidas que têm cafeína, né? Então, café até meio-dia. Tem algumas pessoas que bebem depois do meio-dia e isso pode prejudicar a qualidade do sono. Uma outra forma de controlar os sintomas ansiosos dentro desse momento é fazer meditação, né? Então, para algumas pessoas parece uma coisa um pouco distante, porque já está sofrendo com sintomas ansiosos, muito angustiado e com pensamento muito acelerado e tem uma dificuldade de se concentrar, mas existem alguns aplicativos, ou até mesmo pelo YouTube, pelo Spotify, que é um aplicativo, né, que você coloca lá meditação guiada, e através dessa meditação guiada existem alguns exercícios de respiração que podem e na verdade ajudam, né, cientificamente é comprovado a diminuição dos sintomas ansiosos. Além disso, a atividade física é uma outra ferramenta importante. É claro que isso tudo tem que ser dentro do contexto de cada um que está assistindo, né? Algumas pessoas têm mais espaço, têm mais ferramentas para conseguir praticar essas atividades, mas a gente também na internet tem muito educador físico que tem passado algumas tarefas, alguns ciclos de atividade que pode ser feito até num espaço um pouco mais restrito, um polichinelo, umas flexões, enfim. Então, fazer essas atividades físicas e com uma regularidade aí de no mínimo 3 a 5 vezes por semana também é uma outra forma de conseguir controlar os sintomas ansiosos. E é legal que a gente tem realmente visto também outros profissionais, né? Como você disse, profissionais da atividade física, de educação física, de meditação, né? Que eles têm feito lives também, têm colocado à disposição das pessoas
essas atividades, isso é muito legal, né? Então, se procurar por aí, tem onde a gente fazer essas atividades. Uma pergunta da Vanessa para a gente é o que fazer quando tem um filho em casa que sofre com ansiedade. Ela tem um filho de 16 anos, isso tem impactado muito ela. E a gente sabe que não só os adolescentes, mas como as crianças, os idosos, eles são grupos que a gente tem que tomar um pouco mais ter um pouco mais de atenção nessa quarentena. Sim. Em relação ao filho da Vanessa, né, de 16 anos, que ela falou que tem sintomas ansiosos, precisa tentar também entender o contexto, né? Qual é a intensidade e qual que é a quantidade dos sintomas ansiosos do filho dela. Às vezes o filho dela está com uma intensidade, uma quantidade de sintomas que estão gerando, e aí para quem está assistindo, entender melhor, é ver se essa ansiedade está prejudicando a qualidade de vida dele, né? Ele está tendo uma dificuldade para se comunicar dentro de casa, para conversar com os amigos dele, para ter um contato social. Se ele está, provavelmente ele está lá no ensino médio, ele tem uma dificuldade para acompanhar a escola, para conseguir estudar, diminuir o rendimento dele. Se isso tudo está acontecendo associado a essa ansiedade dele, é provável que ele precise de uma ajuda de saúde, né? Ou com atenção de um psiquiatra ou de um psicólogo, mas ele precisa fazer uma avaliação. Agora, se não estiver prejudicando essa qualidade de vida e for só uma intensificação de alguns sintomas pontuais, ele também pode fazer, junto com todas as pessoas dentro da sua casa, montar uma rotina e tomar esses cuidados com o sono e com a atividade física e tudo mais. Precisa praticar o bom senso, né? Precisa ter um diálogo. Desculpa que eu chutei a base da câmera, mas precisa ter um diálogo dentro de casa para a gente alinhar as expectativas, né? Cada um vai seguir a sua rotina. Tem algumas pessoas que vão precisar sair para trabalhar, tem algumas pessoas que vão precisar de um tempo para trabalhar dentro de casa, porque estão fazendo trabalho por acesso remoto. E aí todo mundo precisa entender a realidade de cada indivíduo dentro daquela família, né? Então, essas são algumas informações importantes em relação ao filho da Vanessa. Para os idosos, a situação é mais ou menos parecida, né? E uma outra forma da gente conseguir aliviar um pouco esse sofrimento é a gente dialogar e entender com os idosos quais são as atividades que eles gostam de fazer, né? Às vezes o idoso estava lá, uma das atividades que ele gostava de fazer era sair para ir na praça, para ir na feira, né? Para fazer alguma atividade fora de casa, e ele não pode fazer isso nesse momento, né? Na verdade, só em um caso que realmente for muito necessário, já que o idoso é um fator de risco evidente aí, bem importante na pandemia. Portanto, conversar com esse idoso e tentar descobrir junto dele outros hábitos de hobby, né? Ver se talvez ele goste de pintar, de ouvir música, de fazer alguma aula de dança pelo celular, pelo digital, aprender uma nova língua, comprar livro, enfim. A gente precisa ocupar o nosso tempo com atividades de todas as pessoas que estão dentro de casa e sempre manter o diálogo para a gente chegar numa situação mais razoável possível. A gente tem tido muitas perguntas aqui na live sobre a esquizofrenia, né? Como ficam os pacientes que sofrem de esquizofrenia nessa quarentena e a própria quarentena, ela pode abrir alguns quadros de esquizofrenia que estavam ali incipientes, ela pode piorar, pode ter algumas recaídas. Como é isso para o paciente com esquizofrenia? Todo paciente que sofre de psicose, quando ele tem uma mudança na rotina, existe uma possibilidade maior do paciente entrar em uma crise, né? Então, mesmo para o paciente que tinham aqueles sintomas prévios, né, prodrômicos, ou seja, ele já tinha lá dentro da carga hereditária dele uma possibilidade de abrir um quadro psicótico, dentro dessa mudança, que é uma mudança radical,
Até porque dentro da esquizofrenia, um dos critérios de risco é se mudar, né? É ter uma mudança radical de estado ou de cidade. E aí a pessoa que estava lá, que tinha lá uma rotina, muda e tem que ficar lá e restrita, com medo, vivenciando uma situação de estresse, de preocupação, aumenta o risco dela abrir uma psicose. E para quem já vive com esquizofrenia, também tem uma sensibilidade maior para agudizar essa quantidade de esses sintomas, né? Então, os cuidados, eles são os mesmos também. Sendo que, se o paciente começar a ficar com um quadro mais agitado, começar a ficar mais inquieto, mais ansioso, começar a dormir menos horas por noite, ficar com um discurso mais desconfiado, é necessário que procure um atendimento médico para fazer uma avaliação desse paciente e ir fazendo um acompanhamento durante as semanas, porque o risco dele abrir um quadro psicótico e ficar grave, ele é grande. A Amy Fernandes, ela mandou uma mensagem para a gente durante a semana que ela tem o diagnóstico de depressão e que tem sido muito difícil essa quarentena para ela. E junto com essa pergunta, complementando um pouco a nossa conversa sobre esquizofrenia, a gente teve uma paciente que ela perguntou se a medicação para esquizofrenia, se ela tomar uma medicação para ansiedade, se essas medicações elas inibem as emoções. Em relação a M. Fernandes, que tem sintomas depressivos. Eu não sei se dentro das atividades do dia a dia dela, ela está fazendo atividade física, mas fazer atividade física é uma ótima ferramenta da gente melhorar os sintomas depressivos, principalmente aqueles sintomas que estão relacionados à nossa falta de iniciativa, falta de energia, quando a gente está mais procrastinando. Então, vai aí essa ferramenta para ela. Uma outra forma que ela pode utilizar aí como ferramenta é criar e escrever dentro de um diário, enfim, de um papel, coisas do que ela se sente gratificada, né? Do que ela se sente agradecida. Então, por ela ter uma família, por ela ter um trabalho, por ela ter, enfim, elementos para conseguir conviver e atravessar essa pandemia de uma forma com menor sofrimento do que outras pessoas. Isso também é cientificamente comprovado. Quando a gente começa a prestar atenção no que nos faz bem, no que a gente tem e que está ao nosso alcance, e que a gente começa a observar que muitas pessoas sofrem com isso, e a gente muito, enfim, a gente tem uma sorte, né, de ter essas ferramentas, a gente se sente melhor dentro dessa situação. Qual que era a outra pergunta? Desculpa, Fabrícia, sobre esquizofrenia. As medicações para esquizofrenia e para ansiedade, se elas podem inibir as emoções. E a gente também tem recebido muitas perguntas aqui na live sobre sintomas físicos, né? Vou até listar aqui para você. Sobre o que se pode estar causando dor de cabeça, se a dor de cabeça pode ser por causa da ansiedade, se essa ansiedade ela tem cura, né? Se tem como ficar 100% sem ansiedade. A outra pergunta aqui, o que pode ajudar também no medo, né? Porque a gente sabe que a ansiedade ela também pode ser vista na forma de síndrome do pânico, né? E quando o medo vem, que é o medo principalmente que a gente vê na quarentena, o medo da doença, o medo da morte, né? O que fazer nesse momento em questão? Qualquer coisa, se você não, como eu fiz muitas perguntas, se você não lembrar, eu vou retomando, não tem Tá problema. bom, tá joia. Em relação às medicações e a anestesia dos sintomas em relação ao humor, né? Quando a gente faz uso de algumas medicações antidepressivas e algumas medicações que tratam a esquizofrenia, elas podem sim dar uma anestesiada, como a pessoa que fez a pergunta questionou, né? Então, a gente pode ter essa sensação de anestesia em relação às nossas alegrias, ao nosso humor. Mas isso, principalmente na esquizofrenia, isso precisa ser diferenciado, porque dentro da esquizofrenia existem alguns sintomas que a gente classifica eles como sintomas negativos, que eles também podem dar uma sensação
de não sentir prazer em relação às coisas do dia a dia, da gente não ter mais facilidade de se comunicar ou uma necessidade de se comunicar com outras pessoas, a gente acaba ficando mais isolado socialmente. Então, isso pode ser um sintoma da esquizofrenia, para quem faz tratamento de esquizofrenia, ou pode ser por causa do uso da medicação. E aí, realmente, para fazer essa diferenciação, precisa de uma avaliação médica e, junto com esse profissional, ver o que pode ser feito para mexer em relação à medicação ou acompanhar com psicoterapia para melhorar estas questões. Na depressão, isso acontece em menor intensidade, mas algumas medicações antidepressivas, elas podem sim dar uma sensação de anestesia do humor. E aí, alguns antidepressivos, eles tendem a dar com maior intensidade essa anestesia da felicidade e alguns antidepressivos menos. Então, isso também pode ser avaliado. E, claro, não é só um antidepressivo, isso varia também de pessoa para pessoa. Aí você fez mais perguntas sobre sintomas ansiosos, né? Que fizeram. Qual foi a outra questão, Fabrícia? Desculpa que eu não consegui Então, acompanhar principalmente, todas. a gente teve uma pergunta que foi da Elaine Santana, que ela disse que tem muita dor de cabeça. Se a dor de Tá. cabeça, ela pode ser da ansiedade. A dor de cabeça é um sintoma muito frequente na ansiedade, principalmente cefaleias em pressão que estão localizadas na região occipital aqui da nuca, né? Mas podem ser também cefaleias frontais. Então, cefaleia, dores musculares, tensionais, principalmente em região cervical, associado a uma indisposição, uma falta de energia, é muito comum. Acordar inúmeras vezes durante a noite também é um sintoma muito comum. Quando a gente passa por uma situação de estresse, existe uma desregulação na produção das substâncias químicas que modulam o nosso humor, e essa diminuição, essa alteração da produção dessas substâncias químicas fazem com que a gente não consiga manter mais uma qualidade de sono tão boa quanto era antes, né? Isso tudo está sendo ocasionado por causa das preocupações em que a gente está passando, né? Novamente, quando isso prejudica a qualidade da nossa vida, se com essas ferramentas de atividade física e de fazer meditação e de criar uma rotina, não melhorar essa sintomatologia, é interessante que essa pessoa procure um profissional de saúde. E tem cura a ansiedade? Tem como a gente ficar 100% livre da ansiedade? E se não tem como ficar livre da ansiedade, mas eu tenho, por exemplo, crises de pânico, o que faço no momento da crise para ter alívio naquele momento em particular? Tá? A ansiedade em si, ela costuma ter um prognóstico crônico dentro dos pacientes, né? O que acontece em quem tem realmente um transtorno de ansiedade generalizado, instalado, é que fazendo um acompanhamento com terapia, atividade física, meditação, fazer um gerenciamento do estresse durante o dia a dia, quando couber, fazer um tratamento medicamentoso, pode ser que aquele indivíduo que sofre com um transtorno ansioso, ele vai chegar a uma remissão completa dos sintomas. Ele vai melhorar e vai sentir como se não tivesse mais a ansiedade patológica, né? A ansiedade que gera sofrimento. Mas ela tende, o prognóstico da doença, a evolução, é que em grande parte dos pacientes, quando eles vão deixando de fazer atividade física ou vão se descuidando dessa gestão de estresse, os sintomas ansiosos começam a voltar e gerar novamente um sofrimento. Então, isso varia de paciente para paciente. É claro que em alguns pacientes, se você fizer um tratamento e ir retirando a medicação aos poucos e suspender, às vezes aquele paciente não vai precisar fazer mais um tratamento medicamentoso, né? Mas essa gestão do estresse precisa incorporar, porque vai ser para o resto da vida. E aí a gestão do estresse é sempre, quando ele perceber que aquela situação ansiosa está começando a sair do controle, ele vai precisar voltar a procurar fazer terapia. Ele vai precisar voltar a fazer uma atividade física ou criar uma rotina
blindando com que ele não se exponha a situações de maior estresse. Em relação ao pânico, as crises de pânico são crises ansiosas de maior intensidade, né? E elas vêm com sintomas físicos bastante intensos e, associado a isso, uma sensação em que a pessoa está morrendo, né? Na pessoa que está sofrendo com uma crise de pânico, ela tem uma sensação que a gente chama de iminente de morte. Parece que ela vai perder o ar, ou ela vai infartar, ou ela vai perder o controle ou enlouquecer a qualquer momento. Então, é que ela perde o controle total em uma crise de pânico. E junto a isso vem os sintomas ansiosos, né? Como uma crise de choro associado, os sintomas físicos, como uma crise de choro associado, um aperto no peito, a falta de ar. Diferenciando a crise do pânico para uma crise de ansiedade, de um transtorno ansioso, é que a crise do pânico, ela vem, normalmente não, ela vem subitamente, não desencadeada por um fator desencadeador, de fato, e ela tem um tempo limitado de duração aí de 15 a 30 minutos. E a intensidade é muito maior. Durante uma crise de pânico, o paciente, quando essas crises elas começam a surgir com frequência e quando elas começam a prejudicar a qualidade de vida, no sentido da pessoa começar a ficar preocupada que vai ter uma nova crise, né? Ela vive lá tensa o tempo todo, lembrando que a qualquer momento ela pode ter uma nova crise, quer dizer que está prejudicando a qualidade de vida dela, né? E ela vai precisar de um acompanhamento psicoterapêutico e muitas vezes medicamentoso. Durante a crise, é muito difícil ter o controle ansioso, porque mesmo uma pessoa que já tem um diagnóstico de um transtorno de pânico, dentro da crise, ela ainda assim sente a sensação de que ela pode enlouquecer e que ela pode morrer. E aquilo é muito intenso e é difícil de controlar, né? Então, a forma de você de minimizar esse sofrimento é você fazer o acompanhamento com um profissional de saúde para dificultar que você tenha novas crises. A Maria Soares Brandão, ela perguntou para a gente se tem alguma forma específica de lidar com o paciente que tem a demência de Alzheimer, né? Porque muitos são ativos e eles não tendem a não respeitar a quarentena, a querer sair de casa, assim como os outros doentes demenciais, né? Então, tu consegue falar para ela o que ela pode fazer para estar ajudando o familiar? O paciente que tem demência de Alzheimer, eles são muito sensíveis à rotina, às alterações de rotina. Então, se ele era um paciente que ele saía de casa, que ele tinha lá uma rotina em que ele saía, é natural em que ele fique mais angustiado, porque ele tem essa alteração da cognição de entender o porquê que todo mundo mudou de comportamento, né? E aí a rotina dele mudou abruptamente. Algumas formas da gente diminuir um pouco esse impacto, além de manter a rotina dele, tanto das alimentações, dos banhos, do horário que ele vai dormir, é colocar um calendário grande com as datas, o dia escrito mesmo, o dia da semana e o dia do mês, para ele estar sempre muito bem localizado, um relógio digital para ele sempre entender qual horário que é, tentar diminuir o estímulo de pessoas que estão vindo dentro da sua casa ou das atividades dentro da sua casa, para que ele não sinta tanto aquela mudança de rotina em que ele estava tendo. Mesmo assim, há uma possibilidade daquele indivíduo que sofre de Alzheimer, aquele idoso, ainda ficar com sintomas mais intensos, né? Ficar inquieto, evoluir aí com agressividade ou com insônia. Então, nesse momento, é necessário que faça uma avaliação médica, porque há uma possibilidade importante de o profissional ter que fazer um ajuste medicamentoso, né? Se você morar com essa pessoa que tem Alzheimer e outras pessoas morarem junto, é essencial que você converse com as outras pessoas para que divida a responsabilidade do cuidado daquele idoso, né? Porque o estresse do cuidador ele é importante. E aí a gente começa a ficar
mais irritado, mais ansioso, porque tem que dar conta, né? Precisa estar o tempo todo olhando para essa pessoa que tem limitação. Se a gente não tiver alguém que nos ampare em relação a isso, que divida essa responsabilidade, é provável que a gente comece a ficar mais irritado e não perceba e comece a perder a paciência e ter rompantes explosivos de irritação, de agressividade com aquela pessoa, comece a se sentir culpado por aquela situação e aí vai virando um ciclo de desorganização dentro do ambiente de casa. Outras perguntas que chegaram para a gente durante a semana, ó, meus cachorrinhos estão latindo. O legal de live de casa é que tem participação especial aqui. Gente, das perguntas que a gente recebeu durante a semana, muita gente falou sobre estresse. Eu não sei vocês aí de casa, mas eu tenho ficado muito estressada, assim, mudou muito a minha rotina, tá? Então, diferencia um pouquinho pra gente do estresse e da ansiedade, como que eles se relacionam. O estresse, ele anda de mão dada com a ansiedade, né? O estresse são situações que podem ser de conflitos ou traumáticas em que a gente não consegue elaborar e que geram um sofrimento na gente, né? O estresse, tanto o estresse físico, ele gera lá pelo impacto um sofrimento na gente, e o estresse emocional igual. E aí a persistência do estresse é o que pode levar a um sintoma ansioso mais intenso e se agravar, levando aí ao desenvolvimento de uma doença, como um estresse pós-traumático, ou um transtorno de pânico, ou um transtorno de ansiedade generalizada. A gestão do estresse, como eu expliquei, a gestão do estresse nada mais são formas de você tentar diminuir a sua exposição ao estresse, né? O que pode ser feito para você diminuir a sua ansiedade, o seu estresse, enfim, você, dentro do seu ambiente, mudar a sua rotina de forma em que você vai se sentir mais cômodo, mais confortável, né? Então, como nós sabemos, a gente precisa conversar lá com todo mundo que está em casa para se alinhar aos mesmos cuidados de higiene que nós temos, né? Lavar as mãos, chegar a ter aquele ambiente lá da gente descartar as coisas que estão contaminadas, enfim. Essas situações de gestão de estresse é o que vai diminuir a chance de você desenvolver e de aumentar os seus sintomas ansiosos. Uma outra situação que eu não sei se pautaram aí, Fabrícia, que gera bastante estresse e está gerando, né? A gente fala muito do isolamento social, mas nem todo mundo pode ficar em casa porque precisa sair para trabalhar, e as questões relacionadas à economia da casa também gera um estresse muito importante, né? Então, conversar com a sua família e tentar fazer um cálculo e prever, né, o seu momento é uma forma de você tentar diminuir mais um desse fator de estresse, que é o estresse de você não estar conseguindo dar conta de cumprir com sua responsabilidade, que é pagar as suas contas, né? Não sei se eu acho que eu já complementei a sua pergunta em relação ao estresse e à ansiedade, mas é Sim, mais e ou eu até menos tô isso. falando sobre essa questão de renda, né? Perguntaram aqui pra gente se trabalhos manuais podem ajudar a reduzir o estresse e a ansiedade. E os trabalhos manuais, eles também podem ser uma renda, né, durante essa quarentena. Você concorda? Você acha que os trabalhos manuais como pintura, arte terapia, como que você vê esses benefícios? Sim, eu concordo, né? Toda atividade que gera prazer na gente, ela dá pelo fator de recompensa, ela gera uma diminuição do nosso estresse. Então, você fazer arte, né? Você criar e depois contemplar aquilo que você criou, aquilo que você conseguiu conquistar, aquela habilidade, ela vai gerar na gente uma sensação de satisfação. Tem muita gente aí que vimos nas reportagens que já tinha a habilidade de fazer costura, enfim, e está lá costurando máscara, e está fazendo doação, ou está vendendo aquilo. Enfim, é uma forma de você praticar um altruísmo, uma forma de você
ajudar, né, e se sentir útil dentro dessa situação, e ter o prazer de estar criando aquilo, além de usar o seu tempo de uma forma bastante positiva, ainda gerar uma renda para a gente, né? Criar habilidades dentro desse momento de pandemia é a melhor forma que a gente tem de usar o nosso tempo, né? A gente, durante todo esse período aí que já passaram meses, a gente pode usar o tempo para aprender novas línguas, aprender instrumentos musicais, tudo isso gera uma sensação de satisfação e prazer na gente, e pode aí virar uma outra habilidade, enfim, uma outra forma da gente seguir como algo que pode nos gerar até um valor. E até você falou um pouquinho já em algumas partes sobre a insônia, mas eu vou colocar para você uma pergunta que veio agora para a live e uma que veio de casa da Luciene, tá? E em relação à insônia, ela pode ter uma ligação com a quarentena, pode ter relação com a ansiedade, e quando a gente já está usando muitas medicações, seja para controlar a insônia, seja para controlar a ansiedade, a gente viu pacientes aqui na live que tomam mais de 4 medicações. O que fazer nesse ponto? A insônia, ela faz parte dos critérios dentro do Manual Diagnóstico Estatístico, que é o DSM-5, né, para dar o diagnóstico de um transtorno ansioso. Então, tem lá a insônia, e normalmente no paciente que tem um transtorno de ansiedade, essa insônia, ela é inicial, né? Ela é gerada porque quando a gente deita lá na cama, a gente fica preocupado, pensando em todas as situações que nós estamos passando, em todas as nossas preocupações, e tentando nos antever, tentando criar aí técnicas da gente não sofrer com o que pode vir a acontecer. Então, isso faz com que a gente perca o nosso sono, e principalmente o sono inicial, ou em alguns pacientes ele pode ter esse sono entrecortado durante a noite. Então, a ansiedade, ela faz parte dos critérios de um transtorno, a insônia, ela faz parte dos critérios de um transtorno ansioso. Fazer a higiene do sono, ela é uma abordagem que melhora em até 90% dos pacientes, só que aí isso vai para os pacientes que não faziam tratamento para insônia, tá? Dos pacientes que não tinham, né, nenhuma alteração de insônia orgânica ou nenhuma alteração da insônia causada por um transtorno psiquiátrico, a abordagem da higiene social, da higiene do sono, ela é bastante favorável. E aí, como que a gente pode fazer essa higiene do sono? Eu cheguei a falar um pouquinho, mas eu vou complementar. O café, em mulheres, ele tem uma meia-vida de 12 horas e homem 8 horas, né? Existem muitas pessoas que usam o café durante a tarde, e isso é uma forma que pode levar a um prejuízo na qualidade do seu sono. Qualquer bebida que tenha estimulante, tem algumas pessoas que tomam aí pré-treinos para fazer atividade física, isso também, claro, depois de um período, principalmente depois do meio-dia, no meio da tarde, ele começa a poder levar à geração do prejuízo do nosso sono. Então, cuidado com bebidas ou com cápsulas energéticas. Uma outra ferramenta a gente pensa que as pessoas não dão tanta seriedade em relação aos aparelhos eletrônicos que a gente deixa ligado lá uma televisão antes de dormir ou um celular, mas isso está diretamente relacionado à produção de substâncias químicas, de neurotransmissores no nosso cérebro que vão induzir e manter o nosso sono. Então, isso é bastante importante. Toda vez que tem alguma coisa acesa, o nosso cérebro não tende a se desligar, ele tende a ficar em alerta, tende pode ser que tenha algum risco, algum perigo aqui. Então, tem que deixar tudo bem desligado e o celular longe, distante de você, né? Apagado mesmo. Isso é importante. O ambiente precisa estar escuro, você precisa ter uma rotina para entrando no momento do sono, né? Vai desligando as luzes, vai criando aquele momento em que você vai dormir. Fazer uma leitura de algum livro aí que não deixa você tão angustiado, já com uma meia luz, também é uma forma da gente começar a induzir o nosso sono.
a atividade física, como eu já falei várias vezes, também ajuda a diminuir os nossos sintomas ansiosos e a melhorar a nossa rotina do sono. Então, essas são algumas formas que a gente pode usar dentro de casa. Para os pacientes que já fazem uso de medicação, para os que já fazem uso de múltiplas medicações, é muito provável que os casos são mais graves, né? Precisa passar com o seu profissional de saúde que faz o seu acompanhamento, para ele fazer uma reavaliação do seu quadro, porque ter uma boa qualidade de sono nesse momento é importante. Importante para você ter disposição durante o dia a dia, para você melhorar os quadros de dor musculares que eventualmente você pode ter. É importante para quem sofre de pressão, de hipertensão, manter os níveis pressóricos estáveis. Então, tudo isso tem que tomar cuidado, né? Para os pacientes e uma coisa que eu tenho observado aqui também, Fabrícia, é que alguns pacientes já faziam segmento de alguns quadros de doenças metabólicas, como diabetes, como alterações de tireoide ou de pressão, enfim, e se distanciaram desse acompanhamento das doenças crônicas de base deles, né? E aí a gente pega e vai avaliar e, na verdade, a gente pede aqueles exames para ver se as doenças de base estão controladas. E quando a gente vai reavaliar esse resultado desses exames, a gente se surpreende lá com pacientes que estão ficando instáveis porque não estão acompanhando das doenças crônicas dele. E aí vem enfim, com alterações de falta de energia, com alterações de sensação de maior irritabilidade ou de inquietude. Então, vamos usar a nosso favor a telemedicina, né? Esse decreto aí que foi autorizado pelo governo federal, e vamos também fazer o acompanhamento, dar seguimento para os pacientes que têm as doenças crônicas. Isso é muito importante. Felipe, caminhando já aqui para o final da nossa live, já já, tem uma pergunta que eu achei interessante aqui, que é sobre se existe alguma medicação natural que não precise de indicação médica, que possa ser comprada em farmácia, que as pessoas podem tomar, se você acha que é adequado elas tomarem alguma medicação por conta, ou se tem algum chá que seja mais tranquilo que você indica para os pacientes que estão com um pouco de insônia ainda, que não caracterizou nenhuma doença, né? Que é mais por causa dessa pandemia. O que você acha disso? Chá, camomila, chá preto, ele costuma ter estimulantes. Chá mate preto, por exemplo, ele costuma ter estimulantes dentro da folha do chá, né? Então, chás como camomila, como erva doce, esses chás que não são de cor escura, eles dão mais uma sensação de diminuir aquele estresse, enfim, aquela inquietação, e ele pode realmente colaborar no nosso momento aí de dormir, no nosso sono. Então, esta é uma forma de você utilizar uma outra medicação natural, né, para colaborar na nossa qualidade do sono. Outras medicações, agora eu não sei cientificamente se podem ser utilizadas de uma forma segura, né? Eu prefiro meditação, eu prefiro uma abordagem mais em relação a essas ferramentas que eu já falei várias vezes aqui. Elas eu sei que cientificamente está comprovado que melhoram a qualidade do sono. Esses exercícios de respiração que tem dentro desses aplicativos de meditação ou desses vídeos de YouTube, eles ajudam bastante a melhorar a nossa qualidade do sono. Muito legal. A gente recebeu uma pergunta da Manuela, foi uma pergunta bem impactante, que é para a gente já caminhando aqui para o encerramento, como lidar com o fato que as coisas podem nunca mais voltar ao que era antes? Eu acredito no seguinte, primeiro que os pacientes, as pessoas, né, que pegaram o Covid-19 ou as pessoas que tiveram familiares que estão próximos, que pegaram o coronavírus, essas pessoas muito provavelmente vão sofrer mais no período pós-pandemia, né? A gente já observou em estudos aí dentro de epidemia do Ebola,
dentro de quadros que são mais catastróficos, como furacões, em que nessas situações a gente tende a ficar, mesmo no pós-epidemia ou na pós-catástrofe, a gente tende ainda a ficar por mais tempo ansioso e o tempo todo angustiado, sofrendo, pensando que, no nosso caso, como é uma pandemia que pega pelo contato do ar, que qualquer coisa ela pode gerar uma nova doença para a gente ou para o nosso ente querido, para o nosso familiar. Então, no período pós-epidemia, essas sensações ainda de ansiedade, ela pode ficar com uma cicatriz importante no período. É claro que, ao mesmo tempo que existem um grupo de pessoas que vão sofrer com essas situações, existem algumas outras pessoas que não têm esse senso e essa responsabilidade social tão aguçada, tão acurada, né? E acabam tendo a memória mais curta e já vão voltar a viver a sua vida mais tranquilo, enfim, não tomando os devidos cuidados, como já deveríamos ter nos nossos hábitos de higiene, como manter lá um certo distanciamento, higienizar a mão o tempo todo, né? Tomar esse cuidado dentro de ambientes com aglomeração. Muito legal. Foi um prazer ter você aqui conosco, doutor Felipe. A gente agradece muito a sua participação, agradece muito por você ter tirado esse tempo do seu dia aqui para estar tirando as dúvidas dos nossos pacientes, né? Eu queria lembrar para vocês que a gente tem um serviço de telemedicina do Doutor Consulta, a gente tem 25 especialidades, a gente funciona de segunda a segunda, tem finais de semana, nos finais de semana a gente tem especialidades que atendem também, né? E o doutor Felipe, ele atende com a gente aqui na psiquiatria, na telemedicina. Então, se vocês precisarem, depois dessa live, se vocês concluírem que precisam de uma ajuda de um psiquiatra, precisa de ajuda de uma psicóloga, precisa conversar, vocês podem estar procurando os nossos serviços também. É só acessar o nosso site. Se tiver alguma dúvida, ficou alguma dúvida, pode, em relação ao nosso serviço, pode mandar para a gente inbox. E também a gente gostaria de saber o que vocês acharam, se vocês gostaram dessa abordagem, se tem algum assunto que vocês querem que a gente aborde mais para frente, alguma área que vocês querem que a gente convide para estar conversando com vocês. Podem mandar aqui nos comentários ou por inbox. Muito obrigada a vocês aí de casa também que ficaram aqui conosco até o final. Obrigada, doutor Felipe. Fabrício, obrigado pelo espaço. É muito importante a gente discutir esse assunto e muito obrigado pelo convite. Então tá bom, pessoal, até a próxima e qualquer coisa a gente está aqui à disposição de vocês.